tudo bem? Prazer, eu me chamo Pamela Tainá e eu vim contar um pouquinho da minha história pra vocês. Como foi que eu sobrevivi a 2 tiros na cabeça. Então, tudo começou no dia 3 de agosto de 2020. Eu estava no supermercado, era uma segunda-feira à tarde, fazendo compras do mês para casa. E quando eu fui pro estacionamento e estava passando as compras do carrinho pro meu carro, chegaram até mim 2 rapazes. Eles estavam usando máscara de Covid e estavam com arma, e a arma já apontada para mim. Mandaram eu continuar colocando as sacolas e não fazer nenhuma gracinha, senão atirariam em mim. Eu fiz o que eles mandaram e em seguida, quando eu terminei, eles mandaram eu entrar no meu carro e entraram também. Um deles assumiu a direção, o outro sentou do meu lado e ficava o tempo todo me batendo com a arma em mim, falando para eu ficar quieta, não olhar para trás, não fazer nenhuma gracinha, senão eles atirariam em mim. O supermercado que eu tava, ele era próximo a uma via rápida, uma BR. Então, eles pegaram a BR assim, e eu vi que o tempo estava passando e eles não deixavam eu descer. E eu comecei a ficar muito agitada e pedia para eles parar o carro, deixarem eu descer, que eles podiam levar tudo, né? E eles falaram que tinha um lugar já certo, que iam me deixar e para eu ficar quieta. E, enfim, quando eu percebi que eles estavam parando o carro, era uma mata. E aí eles mandaram eu descer e desceram também do carro. Eu ainda estava sem entender direito, eu nunca tinha sido assaltada. E aí eles pegaram e mandaram tirar minha roupa. Nesse momento que eu comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu estava sozinha numa mata com 2 homens. Então eu comecei a desesperar e eu só pedia socorro para Deus e falava assim: meu Deus, que isso que eu estou vivendo? Eu não acredito. E eles, né, me fazendo tirar minha roupa e apontando a arma para mim, falando que eles que mandavam, aquela pressão toda. E eu pedia para eles não fazerem isso, não abusarem, o que estava acontecendo. E aí eles começaram a discutir sobre quem ia vir para efetuar o abuso. E no meio dessa discussão, eu lembro só que eu senti uma pancada muito forte na minha cabeça. Eu acordei nessa madrugada, eu estava caída lá na mata e estava sozinha. E onde eles bateram na minha cabeça, estava sangrando. Estava à noite, eu senti muita dor na minha cabeça, então a minha visão estava um pouco turva, eu não conseguia enxergar direito, não tinha nitidez. E eu fiquei deitada onde eu estava, porque eu fiquei com medo de cair em algum buraco, alguma coisa assim. E fiquei onde eu estava e esperei, né, o dia clarear. Na manhã seguinte, quando clareou, eu acordei e comecei a caminhar em busca de socorro para eu sair do meio, né, daquele mato todo. Eu lembro que o mato, ele era muito alto, ele era mais alto que os meus cotovelos, então assim, eu caía muito. A dor na minha cabeça era tanto que eu enxergava as coisas assim bem embaralhadas mesmo. Então assim, parecia que eu andava mais para trás do que para frente. Eu lembro que eu caía muitas vezes e teve alguns momentos que eu pensei que eu não ia chegar em lugar nenhum, que eu não ia conseguir pedir socorro, que ninguém iria me encontrar, porque onde eu estava. E aí eu me lembrava, né, fazia 1 ano que a minha mãe tinha falecido, então eu pensava muito na minha família. Falava assim: não, ninguém tá pronto para me perder agora, eu tenho que conseguir. E nessas caídas da caminhada no mato, eu consegui chegar numa estradinha. Quando eu cheguei na estradinha, eu pensei que eu ia gritar, que eu ia pedir socorro, mas eu estava tão fraca que minha voz não saía. Então, no dia eu estava com uma blusa branca de manga e estava bem suja, ensanguentada, né? Eu comecei a abanar os braços para ver se alguém parava.
E por fim, um carro parou, estavam uns 2 amigos lá, e eles foram e me socorreram. Perguntaram o que tinha acontecido. Eu falei que só lembrava que eu estava no supermercado, né, que eles me sequestraram e que eu acordei naquela mata. Então eles me levaram para o hospital mais próximo, e quando eu cheguei no hospital, eu contei exatamente isso para eles, que era o que eu lembrava, o que tinha acontecido, e eles me levaram para fazer uma tomografia, né, porque a minha visão piorava a cada vez. Então assim, eu já estava vendo praticamente vultos, não estava conseguindo enxergar com nitidez nada. E eles perguntavam por que minha cabeça estava sangrando, meu cabelo era grande, aí estava bem embolado, com o mato, com sangue, com tudo. E eu falei que eu lembrava só de uma pancada na cabeça. E eles foram e me levaram para tomografia. Eu lembro direitinho. Estava deitada e aí chega um doutor, desses bem de filme mesmo, sabe? Com o cabelo assim, esbugalhado, os olhos assim. E ele foi e falou comigo. Não sabia muito como me falar, mas disse: menina, você tomou 2 tiros a queima-roupa na cabeça. Nesse momento, talvez como você está pensando, eu também pensei. 2 tiros na cabeça? Tá bom, doutor, me fala, né? Que merda que deu, porque alguma coisa não tá certa, né? E aí ele foi e falou assim, não, vamos fazer alguns exames. Ele pegou um martelinho e batia, sabe, o martelinho em mim, mandava eu fazer movimentos com as minhas mãos, com os meus pés. E aquilo foi me agoniando, e ele olhava para a tomografia, olhava para mim, olhava para a tomografia, olhava para mim. Eu falei, doutor, você está me agoniando, me conta, né, o que está acontecendo? Aí ele foi e me deu mais uma notícia dura. Olha, nesse momento você está vendo vultos, mas eu não sei como, porque não era para você estar enxergando nada. Uau! E outra coisa, você conseguiu caminhar, conseguiu pedir socorro, mas era para pelo menos um lado do seu corpo estar paralisado. E aí ele ficou me olhando com um olhar de compaixão mesmo. E eu falei, e aí, doutor? Continua, né? Ele foi e disse, olha, você tá bem, você procurou o seu socorro, mas eu vou ter que te operar. E eu falei, tudo bem, doutor, pode me operar. Aí ele foi e falou assim, olha, você não tá entendendo. Pelo menos um lado do seu corpo, provavelmente o esquerdo, vai sair paralisado daquela mesa de cirurgia. Nesse momento eu lembro que eu senti um frio na minha espinha, uns segundos de vazio que pareceram uma eternidade. E ele me olhava com aquele olhar fraterno. E eu lembro que eu agarrei as mãos deles e falei assim, doutor, o senhor não acredita, mas eu acredito. E eu fechei os meus olhos e falei assim, Deus, o senhor é o médico dos médicos, o senhor dos senhores. Que seja o senhor agora a me operar através da vida deste homem. E eu soltei as mãos dele e falei, doutor, pode me operar que eu vou ficar bem. Eu sinto que foi o momento na minha vida que eu mais tive fé, sabe? E assim foi. Em paz eu fiquei e eles me levaram, né, para internação, para operar e tudo.
Juntando o tempo que eu cheguei no hospital, na segunda-feira eu fui assaltada, na terça consegui socorro, fui pro hospital. Eles me operaram na quinta, a princípio ia remover as balas da minha cabeça, mas na sexta eu ganhei alta. E assim, a minha família, né, os meus amigos, todo mundo já sabiam como eu estava. E eles ficaram extremamente preocupados. Como assim, uma alta tão rápida? O que está acontecendo? E a minha família foi e perguntou pro médico assim: doutor, o senhor está dando alta para a Pamela não está enxergando, a Pamela está aérea, e aí? E aí ele foi e disse uma coisa incrível para minha família. Ele falou assim: olha, a Pamela chegou aqui, a gente ficou muito preocupado, né? Diante de tudo o que aconteceu com ela, tinha terra dentro da cabeça dela, e terra muito sujo. Então começamos a introduzir antibióticos fortíssimos nela, e quando levamos ela para cirurgia, dentro da cabeça dela tinha mato, tinha terra, tinha cabelo. Quando abrimos, né, a parte, a gente viu que a terra que entrou na cabeça da Pamela, ela virou um barro e estancou o sangue. Eu não morri de tanto sangrar naquela noite porque a terra que entrou na minha cabeça virou um barro e estancou. E aí ele foi e falou assim: olha, ela tá vendo vultos, mas não era para ela estar enxergando nada por conta da região que a bala está na minha cabeça. E ela tá sentindo os movimentos dela e não era para ela sentir nada. Então, eu não sei dizer como a Pamela vai ficar, não sei se a Pamela vai voltar a enxergar, não sei, eu não tenho o que falar sobre ela. Só levo essa menina para casa, a gente estava em época de lockdown por conta da pandemia, e para ela não pegar um Covid e morrer. E assim, ele foi e me mandou para casa. Mas antes disso, eu lembro que quando eu acordei da cirurgia no CTI, o doutor, ele estava em pé, né, atrás da maca. Eu lembro que ele bateu no meu ombro e me disse assim: o seu médico te operou, você tá sentindo tudo. Naquele momento eu lembro que eu chorei e tinha tantos aparelhos ligados em mim e eu chorava assim de tanta alegria, porque eu sentia que Deus estava comigo o tempo todo, sabe? E a partir desse momento, desde que eu cheguei no hospital, desde que eu consegui socorro naquela estrada, eu só ficava pensando: como será que a minha família vai receber a notícia de a minha avó, né, que a neta, a sobrinha, a irmã foi encontrada, mas foi baleada 2 vezes na cabeça. E eu ficava tentando pensar e só queria falar com a minha família, falar que eu estava bem, porque eu pensava assim: meu Deus, como eles vão reagir recebendo uma notícia dessa? Só que por conta da pandemia, eles não me deixaram ver ninguém, e após a cirurgia eu lembro que eu vi um pouco a minha tia, mas em seguida já estava ganhando alta, foi tudo muito rápido. E eu ficava falando para minha família que eu ia ficar tudo bem, que estava tudo bem. Eu fiquei um pouco aérea assim, eu estava tão impressionada com o fato de eu tô bem, eu encontrei ajuda, eu fui encontrada depois de ter sido sequestrada no supermercado, que eu não conseguia entender porque que todo mundo tava desesperado. As pessoas, né, meus amigos, a minha igreja, minha família, eles não falavam pra mim, mas eu via todo mundo chorando, todo mundo triste, preocupado, e eu tentava acalmar eles e ficava falando assim: calma, gente, eu vou ficar bem, eu tô bem. E assim, eu não tava enxergando. O médico, o neurooftalmologista, disse que
eu estava enxergando menos que um bebê recém-nascido. Minha visão ficou menos de 30%. Então, assim, eu via vultos, não tinha formas. Durante um tempo não tinha cores, depois que foi voltando. E por conta da minha visão e por ter aberto minha cabeça, não sei, eu não tinha muito equilíbrio. Então, para andar, eu precisava estar sempre segurando em alguém. Para eu sentar, eu ficava tonta. Eu levantava, ficava tonta. Mas dentro de mim, eu tinha um desejo tão grande de ficar bem, de passar por aquilo, porque eu pensava, eu tô viva, foram 2 tiros, mas eu tô viva, eu me perdi assim, e tentava tranquilizar todo mundo, mas no fundo, eu não tava enxergando. Eu queria enxergar, mas eu não tava vendo. Eu queria me movimentar e ficava pensando assim, oh Deus, será que um dia eu vou poder voltar a correr? Nos momentos que eu ficava sozinha, principalmente à noite, que era a hora que todo mundo dormia, eu lembro que eu chorava. Era o momento que eu falava com Deus e mostrava a minha fragilidade. Eu falava assim, Senhor, o que vai ser de mim? Eu não estou enxergando nada, mas eu acredito que eu vou voltar a enxergar. Eu sou contadora, né? Então eu pensava, meu Deus, será que eu vou voltar a trabalhar minha profissão, os meus movimentos? Eu adoro exercício físico. Será que eu vou poder voltar a correr? E eu tinha muitas dúvidas dentro de mim, mas eu não sabia como que ia ficar. Apesar de eu desejar ficar bem, não estava nada bem. E eu lembro que uma amiga, ela foi e me disse assim, que a fé, ela me lembrou, né? Que a fé é a convicção mesmo das coisas que a gente não vê, mas acredita. E eu fui me fortalecendo, né? Em Deus. E durante o dia eu lutava, foram muitos desafios. Eu tive que voltar a aprender a andar, eu tive que... Foram mais ou menos uns 8 meses que eu fiquei trancada num apartamento, eu não saía, a não ser para consultas. A claridade doía muito, eu sentia muita dor na minha cabeça, eu sentia muita dor. E o meu olho esquerdo, porque as balas, né, os trajetos, eles não puderam ser removidos, eles estão aqui ainda na minha cabeça. E por conta da localização, né, um trajétil também no cerebreiro, que é onde afetou a minha visão, que é a parte, né, responsável pela visão. E o outro desceu, assim, ficou bem próximo da minha coluna, que era para ter sido o tiro que poderia ter me deixado paraplégica, né? Então, por conta, né, desse tiro, desse disparo, o meu olho esquerdo ele ficou perdido. Somente o meu olho direito eu conseguia ver central, o outro estava perdido. E o médico ele disse para mim, olha, você vai sofrer um pouco, mas eu acho que vai ser o necessário para forçar o seu corpo a trabalhar e o seu olho voltar. E assim foi, eu fiquei uns meses, acho que uns 4 meses, não tinha receita do óculos, então não tinha nitidez para nada, eu trombava em tudo, vivia, né, com roxos e eu não conseguia enxergar nada, né? Eu lembro que eu conversava no celular com as pessoas somente por áudio, porque eu não conseguia ler nada. E sofri muito, foram muitas dores, o processo foi bem dolorido, mas o meu olho voltou. E meses depois o médico foi, os nervos, né, ele me explicou que os nervos ópticos desincharam. Com isso eu ganhei minha visão de volta e ganhei o óculos, que é onde eu posso ter a minha vida hoje normal de novo, eu posso enxergar e fazer todas as coisas novamente. E assim, hoje, pensando, né, no processo de tudo, não foi
nada fácil, tudo, né? Ter que reaprender a viver todas as inseguranças, todos os medos que eu tinha. Eu, desde a primeira semana, eu acho, eu comecei a ter acompanhamento do meu psicólogo, do psiquiatra. Eu tinha muitos pesadelos com a mata, com aqueles caras. E eu chorava muito, não conseguia dormir. Então eu precisei de ajuda para passar por esses momentos. E eu, assim, eu pensei que os desafios maiores dessa fase seriam os físicos. Mas não, os desafios emocionais foram bem maiores. Enfrentar todos esses gigantes, né, dos traumas. E também, assim, uma parte das pessoas, de família, amigo, eles sentiram a dor como se eu tivesse morrido e sofreram muito. Hoje, né, um pouco mais de um ano, né, depois de tudo que aconteceu, a minha família consegue me contar que quando eles foram, né, pro hospital, eles acharam que eu estava morta, porque o médico só dava a notícia, né, de que eu tinha sido baleada, e a minha primeira tia que chegou ao hospital soube que tinha sido 2 tiros na cabeça. Então, quando a minha família foi pro hospital, eles já foram achando que eu estava morta e que os médicos não quiseram contar por telefone. Isso faz um pouco de sentido porque que eu via todo mundo assim tão sofrendo, né? E para mim foi um pouco duro no início quando eu soube disso, porque eu lutava, né, para ficar bem, para dar força para eles. E o que me dava esperança para lutar era eles. E aí, no primeiro momento, quando eu soube que eles achavam que eu estava morta, eu senti um baque. Só que depois eu entendi que foi a crueldade, né? Foi a barbaridade do que viveu e talvez eu também teria esse primeiro pensamento. Só que diante de tudo isso que eu vivi, tiveram pessoas, né? Inclusive da minha família, que se afastaram. Inclusive amigos, que não eram tão amigos, né? Se afastaram de mim porque pensaram que eu ia ficar mal, que eu ia ficar aérea, né? São 2 tiros na cabeça. Eles acharam que eu não ia ficar bem, não quiseram ter responsabilidade, ter compromisso com a Pamela do jeito que ficaria, né? E se afastaram. Eu lembro que eu chorava muito, né? E falava, né, com minhas tias, com meus irmãos, assim, por que desistiram de mim antes do laudo, de fato, né? Antes de saber que, de fato, eu não estaria aqui mais. Só que eu parei de olhar pro lado, porque durante um tempo, esse momento, né, que eu fiquei olhando as pessoas que se afastaram, as pessoas que não se envolveram, eu comecei a regredir na minha recuperação, porque eu comecei a chorar muito, comecei a sentir mais dores de cabeça, e aí quanto mais dor de cabeça eu tinha, menos eu enxergava, menos eu movimentava, ia prejudicando todo o meu processo. E eu lembro foi aí que eu lembrei de uma passagem na Bíblia que fala assim, que Jesus estava com os discípulos num barco e veio uma tempestade. E no meio dessa tempestade, Jesus dormia, eles acordaram Jesus. E quando Jesus levantou, ele mandou o vento acalmar, o mar parar. E me chamou muita atenção essa história, porque fala que eles estavam no barco e que tinham outros barcos também nessa tempestade. Por que os outros barcos não ajudaram, né, os discípulos, e eles achavam que ia a pique, tiveram que acordar Jesus? Foi nesse momento que eu senti que Deus falando comigo que
O que importava mesmo era Jesus estar no barco. E o que importou na minha vida, na minha história, foi que Jesus estava no meu barco. O tempo todo eu sentia Deus comigo. Eu sabia que eu ia ficar bem. E aí, nesse momento, a minha recuperação deu um boom de novo. Porque eu parei de olhar para as pessoas que não acreditavam e comecei a enxergar o tanto de gente. Eu lembro que quando tudo isso aconteceu, eu estava sem plano de saúde. E aí, os meus amigos da igreja tiveram uma iniciativa, fizeram uma vaquinha online pelo Facebook, pelo Instagram e Facebook. E os policiais, como estavam investigando tudo, eles não deixaram contar o meu nome. Eles não queriam que os bandidos, né, soubessem que eu tinha sobrevivido até eles enquanto eles estavam investigando a história. Então, eles começaram essa vaquinha e sem divulgar o meu nome, apenas contando a história, né, de uma menina que foi sequestrada e baleada na cabeça, da menina que foi sequestrada e baleada com 2 tiros na cabeça. Eles divulgaram essa vaquinha e um tanto de gente ajudou. O dinheiro que essas pessoas doaram serviram para cobrir o início do meu tratamento. Eu tomava muitos remédios, eles eram bem caros. Eram muitas consultas caríssimas também. E serviu para ajudar. Depois veio o dinheiro do seguro do carro, né, e tudo. E fui usando no meu tratamento. A minha igreja, os meus amigos, eles foram incríveis, eles me ajudaram, me acolheram, enfim, eles deram total base para mim e para minha família nesse momento que tão difícil, né, que estava vivendo. E aí eu comecei a sentir Deus me trazendo à memória de novo isso, que não importa se eu estava no meio de uma tempestade, Ele estava comigo no barco e se tinham pessoas, né, indo embora com seus barquinhos na tempestade porque não estava afundando, não se importavam, que não tem problema. Outros barquinhos, outras pessoas começaram a vir e começaram a derramar amor sobre mim. E essas pessoas oravam por mim, doavam, ajudavam. E uau! Quando a minha ficha caiu para isso, eu fiquei tão feliz. Eu me senti tão amada, que isso me deu um boom, uma força, uma vontade extra de viver, sabe? Que eu comecei a lutar mais ainda pela minha vida. Hoje eu percebo que eu lutei para viver pela minha família e depois pelo amor das pessoas. E é isso, às vezes a gente pode perder um pouco a esperança, não saber quão incerto vão ficar as coisas e até o médico pode, né, dar um resultado de não saber se a gente vai voltar a enxergar, andar, não saber como a gente vai ficar. Mas o importante é a gente nunca esquecer que Deus nos ama, que Ele se importa com a gente, Ele tá com a gente, Ele não é indiferente à nossa dor. E que tudo, né, que toda história, por mais dura que seja, a gente consegue tirar algo bom. E o desejo que queima dentro do meu coração, desde quando eu estava no hospital e que eu acordei daquela cirurgia, que queima dentro de mim, é poder contar para todo mundo o quanto Deus é bom, que eu tô bem, que vale a pena lutar, vale a pena a gente insistir na vida. Eu posso dizer para vocês que hoje eu sou uma nova Pamela, eu tenho uma nova perspectiva sobre a vida. E por que eu tô aqui contando para vocês? É justamente por conta desse desejo, porque eu queria dizer para vocês e pedir, né, para que vocês não desistam da vida. Hoje eu tenho uma nova visão da vida. A vida criou uma nova ótica para mim. Eu dou mais valor para as pessoas, para os momentos. Coisas que antes eram importantes, hoje eu vejo que não são tão importantes. E assim, por mais que pareça clichê, não é.
a frase que diz assim que a vida é frágil, que a vida é um sopro. A vida é muito frágil. A gente não tem noção disso até passar por uma situação que a nossa única solução é enxergar o quão frágil é a vida e o quão milagroso é estar vivo. Hoje tudo pra mim é um milagre. Eu estar aqui vendo vocês, falando com vocês, o meu andar, o meu caminhar, eu voltei a fazer exercícios e assim, não desista da sua vida, não desista das pessoas, luta, insista. Não importa o relato, né, que os médicos vão dar, e também eu queria dizer para você que talvez também esteja se sentindo abandonado pelas pessoas que você esperava que te amasse, que te apoiasse, para que você não desista, porque Deus te ama e Ele envia pessoas para nos socorrer, Ele envia anjos. Uma das coisas que me enchem de alegria hoje é quando eu sou convidada para levar uma palavra, dar uma palestra, enfim, contar a minha história, e eu consigo ver que o que eu vivi serve para trazer esperança para outras pessoas. E somente Deus pode fazer isso. Pegar uma história que poderia ter sido tragédia e transformar em esperança para outras pessoas. E eu amo quando eu leio as mensagens e as pessoas me falam assim que conseguem ver sentido para a vida delas hoje, que não vão desistir, que elas estavam reclamando, desanimando por menos e que conseguem ter força através do que eu estou vivendo. Pessoas que estão passando por situações assim deprimidas, desacreditadas, e que através de ouvir a minha história, de alguma forma a força dentro delas é renovada. E uau, eu acho isso incrível. E hoje eu penso que eu sempre fiquei em dúvida sobre qual é o meu propósito de estar na vida, qual é o propósito de Deus para minha vida. E hoje eu consigo ver claramente que o propósito são as pessoas. O que importa são as pessoas. Então, eu quero que você se sinta amado. Que se você quiser, me mande uma mensagem, me chame no Instagram, vai ser um prazer conversar com você e tentar te ajudar. Não desista, não desanime. Deus não é diferente da nossa dor. E para fechar, gente, eu queria dividir com vocês um versículo que Deus me deu no final do ano passado, que está lá em Josué 1:9, que fala assim: seja forte e corajoso. Não sei o que você está enfrentando hoje, mas eu sei o que eu enfrentei. E eu levantava todos os dias e falava para mim mesma: Pamela, seja forte e corajoso. Eu me olhava no espelho e dizia: seja forte e corajosa. E eu digo isso hoje para vocês, que sirva, né? Então é isso, gente. Depois em um outro vídeo eu compartilho um pouco sobre como eu estou, como está sendo o retorno, né, da minha vida, as atividades. E é isso. Obrigada por me ouvirem. Você é um bom motivo para se viver.